Agora sim, galera, tem uma forma de impedir que o Jura transforme mais Shinobis em Shinjus, e não é apenas isso. Como que com a união do Kawaki com Boruto pode levar à destruição do surgimento deles, graças ao Koji, Eida, Kawaki e o Zuhiko. Mano, só bora pro vídeo. Com este lançamento que tivemos, é correto em dizer que as chances do Boruto derrotar o Jura só aumentaram. O motivo para isso é muito simples. Porém, não será nada fácil, já que o próprio Kajin Koji, que sabe do futuro, fez questão de deixar claro que as chances deles vencerem o Jura é praticamente nula. 1 em 10 mil é aquela famosa frase, né, galera? 1 em 1 milhão. E nós nem chegamos a ver do que realmente esse cara é capaz, a própria personificação do 10 Caudas. Mesmo ele não mostrando seu real poder, ele já sacudiu Konoha. O cara simplesmente torou em nojo com a madeira, que foi responsável também por fazer Himawari aprender a usar seu poder, e antes disso, o Jura tinha quebrado o tornozelo dela. E após essa confusão, o Boruto salvou a Himawari e até lutou contra o Hidari e venceu. O Jura então tacou ele com laser, deixando o moleque inconsciente, e até mesmo lançou esse raio laser na Sarada. O cara não é muito de falar, mas pra fazer as coisas, ele faz. Porque se não bastasse isso, ele fez uma parada muito mais macabra. Quando o Koji foi descoberto na dimensão deles e tentou atacar ele, o Jura simplesmente arrancou a mão do Koji fora, sendo que aqui ele poderia ter segurado se quisesse, ou feito qualquer outra coisa, com o tamanho e poder que possui, mas preferiu passar o laser na mão do Koji, meio que uma forma de mostrar poder mesmo. E se os outros feitos dele já mostraram que ele era perigoso, essa cena deixou ainda mais claro que se aproximar do Jura é uma tremenda idiotice, porque o oponente pode perder a cabeça, e na rapidez como o Koji teve sua mão cortada, dá a entender que esse ataque laser do Jura de perto pode ser tão veloz quanto as estacas de Shiki, e não o Sasuke com o Sharingan acompanhava. Afinal, em quilômetros de distância de Konoha, o seu ataque chegou em segundos e perfurou Boruto. Então pode até ser igual a esse jutsu do Madara Hikudou, da rajada de luz. Sinceramente, não estou nem duvidando de mais nada, até porque estamos falando de um vilão que era o Descaldas. Natural que seus poderes sejam tão absurdos quanto os de Hagoromo. Porém, por mais que ele seja a maior ameaça no momento, com a união do Kawaki com Boruto e as novas revelações do Cap 16, muda tudo. Neste lançamento descobrimos como Boruto dominou seu Hiraishin. Ele criou uma variante ao tentar imitar o ninjutsu do espaço-tempo do Karma, só que apenas 6 anos no futuro que ele conseguiu esse feito. No futuro que o Koji viu, não foi durante 3 anos fora da vila. E como já explicado no mangá, os Shinjutsus das 10 direções consegue ver várias linhas alternativas do futuro, mas pelo visto o Koji pegou uma que o Boruto cria a variante do Deus Voador do Trovão, porque segundo o Kajin Koji, o mundo Shinobi acaba com a árvore divina. E nesse caso, o Kawaki é devorado e o Boruto é derrotado. Mas se o Koji viu 6 anos à frente e nada tinha acontecido, então talvez o despertar dos 10 Caudas tenha demorado mais. São coisas inexplicáveis até agora. Pois nessa linha atual do destino que o Boruto está, só depois de 2 anos que o Sasuke foi ali devorado, que o 10 Caudas evoluiu, despertou sua consciência. E em pouco tempo eles já aprontaram um monte. É difícil imaginar que os Shinjus fiquem ali quietos por 3 anos a mais, sem falar nos Shinobis nas árvores. Dificilmente deixariam passar anos e anos sem tentar derrotar esses monstros. Só que galera, tem um jeito, uma maneira de impedir o Jura de aumentar seus aliados, porque também tem um motivo dele estar absorvendo novos ninjas, uma contagem exata na verdade. Só que isso pode ser destruído, se conseguirem pelo menos chegar no local, mas o único que pode fazer isso é o Boruto, porque ele também é o único no momento com o poder destrutivo sem limite, capaz de destruir qualquer coisa, mas que só depende de tempo para isso. E com a união dele com Kawaki, isso fica ainda mais fácil para Uzumaki, mas ao mesmo tempo é muito problemático fazer isso e precisam ser cautelosos, e apenas com Hiraishin o Boruto não conseguiria, porque aí estaria sozinho. E a Eida é uma peça nesse quebra-cabeça, precisam da sua habilidade para espionar os Shinjus em tempo real. Só que aí tem um problema também, porque a Eida tá com receio de fazer isso. Pela primeira vez, ela não se sente confortável em usar o seu Sharingan, porque os Shinjus não são qualquer tipo de vilões, eles são problemáticos. Na verdade, um deles é o Mamushi, o mesmo Shinju que quer devorar ela. Lembram quando a Eida estava espionando eles? E do nada o velhote se levantou e foi até a Eida, mesmo ela estando em um plano invisível do seu Donjutsu. Ela nem estava presente fisicamente, mas em um plano, e isso não impediu dele chegar perto dela. Isso apavorou a garota. Inclusive, neste capítulo de agora, o Shikamaru estava falando com ela e a Eida mencionou sobre os Shinjus, só que ela disse que as filmagens que havia visto não era em tempo real e que estava evitando de observar eles. Só faz isso depois de algum tempo e menciona o fato de estar evitando o Mamushi, porque ele consegue ver ela, sem falar que ela diz que não sabia o que teria acontecido com ela se continuasse observando eles, da vez que o Mamushi foi ao seu encontro. Por isso que para ajudar o Boruto e o Kawaki, teria que esforçar para ver em tempo real mesmo.
E o que exatamente eu quero dizer com isso? Bom, primeiro de tudo, para o Boruto destruir o núcleo, que é a fonte, e impedir o Jura de ter mais aliados, ele precisa ir até a dimensão onde está o cubo, que inclusive eu comentei sobre isso com vocês uns tempos atrás. Porém, para chegar lá tem dois problemas. O Boruto não pode usar o Hiraishin, e por qual motivo? Olha só, porque ele não consegue marcar alguém, logo não marcaria nenhum Shinju, então não tem como chegar na dimensão, sem seus metais já estando lá. E também, mesmo que ele colocasse um pingente na roupa de um Shinju, não seria doido de ir até a dimensão, porque os Shinjus estariam lá, seria uma baita idiotice. Então é aí que o Kawaki entra. Agora que os dois estão trabalhando juntos, o moleque vai desbloquear seus poderes. Ele poderia levar o Boruto até a dimensão, com as coordenadas que o Amado passasse para ele, porque antes do time skip era isso que o Koji temia, que o Boruto e o Kawaki dominassem o ninjutsu do espaço-tempo e fosse até ele. Porém, ainda tem um problema. Mesmo o Kawaki levando o Boruto até a dimensão, eles não seriam também idiotas de chegarem lá, com Shinjus dentro do local. É pedir para ser morto. Então, o único jeito de saber se estaria livre o acesso ou não é pedindo ajuda da Eida para olhar em tempo real e de algum modo o Jura saísse com os Shinjus para fazer algo, que o Boruto tem que impedir de qualquer maneira também, mas aproveitasse esse meio tempo para ir até a dimensão. E com a ajuda do Sharingan da Eida, eles saberiam se estaria livre a entrada ou não. Agora você pode questionar do tipo: tá, o Boruto chega na dimensão e o que ele teria que fazer exatamente? Bom, lembra quando o Jura trouxe o Hidari? Pois bem, o que ele fez? Pois é, colocou a alma espinhosa em cima do cubo, e a árvore trouxe ele de volta. E depois, quando o Shinji surgiu, o que a Matsuri fez? Então, ela colheu o fruto da árvore e colocou também sobre o cubo. E cara, só que já ficou nítido que para os Shinjus surgirem, precisam do cubo e também da árvore. Por algum motivo, eles precisam colocar o fruto em cima desse cubo. E mesmo que não precisem desse cubo, mas ainda assim é necessário a árvore. E ela que constrói o corpo deles e reconstrói se for destruído. Então significa que sem essa árvore, o Jura não poderia mais trazer eles de volta. E se esse cubo tiver a ver também, é mais motivo para destruir. Porque o único que tem esse poder para fazer esse regaço nessa dimensão é o Boruto. Exatamente por isso que o Rasengan Uzumaki entra nessa. Porque ele é o único ninjutsu que tem uma energia destrutiva sem limite. O Boruto pode absorver o chakra planetário até quando achar que serve, mas isso significa também que quanto mais destrutivo ele transformar o Uzumaki, mais tempo vai levar para ele unir o chakra planetário em seu Rasengan. Se você acha que o Uzumaki não funcionaria por estar em outra dimensão, estaria completamente enganado, e o motivo disso é o próprio mangá provando pra gente que isso não tem nada a ver. Na vez que o Koji foi atingido pelo Uzumaki e ficou com os efeitos colaterais, ele foi pra dimensão e ainda estava com os efeitos do Uzumaki, e só se livrou porque o Boruto foi atrás dele e libertou o Koji. Mas o Uzumaki estava funcionando mesmo em outra dimensão. Então, e se, olha só, e se essa árvore e esse cubo foi o jeito mais fácil de impedir o Jura de ter mais Shinjus? O Koji já sabe do futuro, então se for isso mesmo, e minha teoria estiver certa, o Boruto terá que destruir a fonte de renascimento dos Shinjus, o núcleo de toda a criação dessas criaturas. Então a maneira que eu vejo até o momento é o Boruto usando o Uzumaki para destruir a fonte do Jura, com a ajuda da Eida para saber se está limpa a barra e a ajuda do Kawaki para irem até a dimensão. E nisso voltassem para impedir o Jura de fazer mais alguma coisa, porque se os Shinjus não vão estar na dimensão, eles estariam em algum lugar aprontando, pode crer que estariam. Cara, pra mim é uma teoria com bastante lógica, pois assim impediria do Jura se reproduzir, e não restaria outra opção a não ser ele agir a sério contra o Boruto. Porque se o Uzumaki não é palha pra ele, e até o Koji disse que a chance de vencer o Death Scalds é quase zero, me parece muito que o Jura está usando o Jin Shinjus como uma fachada, porque o poder que ele possui poderia fazer tudo sozinho e destruir a fonte do surgimento de seus supostos aliados. Não significaria que tornaria mais fácil, porque ainda teria o Jura. E caso algo assim aconteça, significa que todos que virarem árvores, a partir daí, todas as informações e habilidades vão direto para o centro, ou seja, para o Jura. Então as pessoas ainda se tornarão árvores. E seria tipo uma árvore divina que consome o chakra da humanidade, mas consciente, adquirindo diversos conhecimentos ao mesmo tempo. Aliás, o Death Scalds não é o mesmo. Ele possui dados de Shiki por causa do karma do Koji, e as marcas de Shibai, também por causa do Koji. Mas o que você acha dessa teoria? Será que o Boruto vai destruir a fonte do surgimento dos Shinjus? Cara, só comenta aí sua opinião. E bom, chegamos novamente no final de mais um vídeo. Por isso te espero nesse próximo vídeo acima. Então até lá, valeu, fui!